É uma satisfação tê-lo aqui. Eu sou Daniel, médico pela FEMA, em Assis, interior de São Paulo, CRM 275596, e hoje nós vamos conversar sobre arritmias. Hoje é dia 17, mas essa aula eu montei no dia 15 e agora fica um pouco complicado eu trocar aqui essa data, então peço desculpa. Muito bem, antes da gente começar, eu queria pedir uma coisa para você, e eu queria que você fizesse de coração que eu vou pedir, tá? Que você colocasse essa aula no VSoom e que você que tem aí várias abinhas abertas aí de aula de arritmia, que você fechasse todos e assistisse só essa. Não por ego, nem por considerar que eu ensino melhor que outros colegas. Eu tenho total certeza que muita gente sabe mais medicina do que eu. Mas é que eu quero que você se acostume a estudar conceitos. Eu quero que você se acostume a estudar aquilo que é fundamental. A gente não vai discutir aqui a visão apenas protocolar do CLS, que é sim importante para arritmia e outras condições, mas nós vamos ter várias aulas de arritmia, que é uma coisa um tanto quanto contraproducente hoje, né? Quando você abre lá o TikTok, quando você abre o Reels do Instagram, você vê um vídeo a cada 10 segundos. E se ele não te agrada em 1 segundo ou 2 segundos, você já pula para outro. De modo que numa pequena sentadinha aí no sofá, você vê 40, 50, 60 vídeos sem perceber. E isso é um problema de saúde pública, em particular aos jovens, e quem dirá então para aquele que estuda saúde, para aquele que é médico, estudante de medicina. Então a gente tem que começar a pisar um pouco no freio, pensar que às vezes o menos é mais, tá? Então vamos estudar com calma, discutir as coisas sem pressa, e a gente vai seguir um caminho muito didático. Do começo então dos conceitos, a gente vai sempre circular os estudos, né, e voltar no mesmo ponto, porque a repetição, meus colegas, é fundamental, tá? Muito bem. A gente vai partir do conceito mais básico de arritmia, depois nós vamos ter uma aula sobre as medicações, os mecanismos patológicos para entender então as classificações gerais e as condutas. Tudo bem? Maravilha. Então, como que vai ser o formato da nossa aula de hoje? Nós vamos dar uma visão geral sobre o tema e depois nós iremos para esse ponto-chave que é a histologia cardíaca. Nós vamos entender então os dois tipos de célula que existem no músculo cardíaco e com base nisso nós vamos entender o encaixe, a eletrofisiologia cardíaca. Maravilha. Então, um disparador aqui, tá? Esse é um tema muito recorrente nas provas de residência, não só a arritmia em si, mas quando você estuda cardio, por exemplo, a arritmia ela fica ao entorno, né, dos temas de hipertensão, de insuficiência cardíaca aguda, do infarto. E essa questão aqui, apesar de ser uma questão tanto quanto difícil, né, ela traz alguns elementos que eu queria que vocês pensassem aqui. Vamos lá. Então a gente tem um homem, 55 anos de idade. Já é uma indicação aqui, ou melhor, já é um indício que nós temos um paciente acima de 50 anos, homem. Essa é uma informação importante na cardiologia. E ele refere palpitações esporádicas a 2 semanas. Ele nega dispneia, dor torácica ou queixas. Ele refere DPOC. Daniel, o que é DPOC? É o famoso enfisema, vamos dizer assim. É o sujeito que fuma ou conviveu em ambientes com muitos poluentes, e aí o pulmão dele não consegue soltar todo o ar, então ele fica com o ar aprisionado, ele tem uma hipoxemia de base, ele é um sujeito que ele tem já uma saturação, né, ele tem baixa saturação, uma saturação de base ali de 94, 92%. Isso é importante para arritmia? Muito, a gente vai entender isso ainda. E aí ele faz uso de algumas medicações, inclusive o beta-agonista de longa duração, há 15 anos, tá? Ele passa no médico regularmente, tem todos os exames normais, só que ele tá com essa palpitação agora lá na UPA com você. Ele tá bem, tá corado, nictérico, não tem febre, ele tem uma frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto. E olha só, normotenso, não tem alterações no exame respiratório, a frequência dele é de 12 incursões respiratórias por minuto, e ele está saturando bem em ar ambiente, né? Uma saturação até de 96. De novo, lembra que é da POC. Maravilha. Ele não tem alteração de nível de consciência, e olha que interessante, esse sujeito ele apresenta um ritmo cardíaco chamado de fibrilação atrial. E essa fibrilação atrial, melhor, esse eletro, ele mostra pra gente que o paciente não tem sinais de isquemia, ou seja, ele não tem infarto. Qual que é a conduta mais adequada para o caso? Diltiazem.
Aí você fala assim, Daniel, tá, por que a gente está vendo isso? Eu não entendo nada dessa questão. Não tem problema. A intenção aqui é mostrar a complexidade desse tema e como que se a gente partir dos conceitos da fisiopatologia, com essa visão menos protocolar, não que o protocolo não seja importante, ele é importante, mas a gente tem que entender o protocolo. Aqui a gente tem um sujeito que tem palpitação. Palpitação é algo preocupante na arritmia? É uma coisa que eu tenho que ficar de olho? Ou não? Ele nega dispneia, nega dor torácica. Se ele tivesse dispneia e dor torácica, a minha conduta ia mudar? DPOC, Daniel, que você já falou que é enfisema, ela interfere em alguma coisa como causa e consequência da arritmia? Já adiantei que sim. O uso aqui do beta-2 agonista, né, beta-agonista de longa duração, essa frequência, essa pressão, o que é parâmetro para mim? E ainda, o que é a fibrilação atrial? Nossa, Daniel, tem muita informação. E esse susto, e esse conjunto aqui da ópera, e mesmo essas medidas, elas ganham muito peso nessa visão, não vou dizer nem lenta, mas integrada do conhecimento. Por quê? Habitualmente, e de maneira muito correta, a gente, quando se depara esse tema, nós basicamente classificamos a taquicardia nesse quadrado. Ou seja, a gente olha para um eletrocardiograma, que a gente vai ver vários aqui, vê se o ritmo é regular ou irregular, e depois a gente olha o chamado QRS estreito e QRS largo. De acordo com o cruzamento dessas informações, por exemplo, eu tenho um sujeito que ele tem um ritmo regular e o QRS estreito. Qual o tipo de entidade clínica que é mais comum, o traçado de eletro mais comum? Ah, isso pode ser uma taquicardia sinusal, uma taquicardia por reentrada anodal. Se for um QRS estreito, mas o ritmo irregular, 95% das vezes é a chamada fibrilação atrial. Se for um QRS largo, a gente tem as outras condições aqui, enfim. Quando a gente vê a visão protocolar, nós basicamente decoramos essa tabela 2x2 e olhamos depois para o fluxograma, que direciona então um sim e não qual que deve ser a conduta. Qual que é o problema? Que os elementos da fisiopatologia, da doença, ou mesmo do quadro clínico do paciente na residência, né, quando você tem as questões, ele não tem só o elemento ali de QRS, ritmo regular e irregular. Ele tem outras doenças, ele tem o DPOC, que eu falei para vocês. Ele tem depois que tomar alguma medicação anti-arrítmica. E essa medicação anti-arrítmica, logicamente, não é a mesma para cada uma dessas entidades clínicas. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês é entender essa visão protocolar, sim. Por exemplo, a gente tem que sempre diante de uma arritmia, ver se esse paciente não tem dispneia, dor torácica, desmaio prévio, diminuição da consciência e diminuição da pressão, que são os 5 Ds da instabilidade. Se esse sujeito tiver isso, a gente vai seguir, na maioria das vezes, ou na imensa maioria das vezes, a gente vai ver uma exceção ou outra, a gente vai seguir para cardioversão desfibrilação, ou seja, a gente vai dar um choque no paciente. E essa visão protocolar, como eu falei, é isso aqui no final das contas, que é o curso do SLS e assim vai. Agora, para a gente entender isso com maestria, fazendo até uma piada aqui, nós temos que entender o coração e o seu ritmo como uma organização ou a atuação de uma orquestra, ou seja, aqui no meio da orquestra você tem um maestro. O maestro é o sujeito que direciona cada um desses sujeitos aqui numa intensidade, velocidade e sequência. Ou seja, a hora que ele dá um comando para alguém que está aqui, o sujeito que está aqui não pode interferir se não foi acionado, e vice-versa. Cada um tem o seu momento, tem a sua escala, tem a sua intensidade. Se cada um desses músicos, né, musicistas, atuarem por si, se o maestro perder o ritmo, se o maestro não souber coordenar essa orquestra, música nenhuma vai acontecer. Ou melhor, você vai ter uma música sem ritmo. E da mesma maneira, isso acontece no coração. A gente vai entender que o coração ele tem na sua eletrofisiologia cardíaca, né, na sua função quanto a contração, relaxamento, a sístole, diástole, você tem uma sequência, você tem um direcionamento. Esse sujeito se chama nó sino atrial. Quando esse nó sino atrial perde, né, como maestro, o direcionamento para a música acontecer, cada um vai no seu ritmo, aí você tem uma arritmia. Ou vamos supor que uma pessoa se levanta e ela se assume como maestra, né? Como maestra aqui.
Muito bem, a gente vai ter dois maestros numa orquestra. E aí? Fica complicado. Isso também é uma arritmia. A gente vai ver quando você tem focos, então, equitópicos, ou seja, um outro sujeito querendo ditar a música. E aí, lógico, que a coisa fica desorganizada, tá? Então, nós vamos entender a visão do micro para o macro nessa sincronia. O coração, ele tem os dois átrios e os dois ventrículos, e isso tem que ser muito bem organizado, de modo que o átrio contrai, o ventrículo relaxa, e depois isso aqui vai se tornando uma coisa muito circular, né? Átrio contrai, ventrículo faz a diástole, ventrículo faz a contração, a sístole, e átrio dilata, certo? Isso acontece porque microscopicamente nós temos esse encaixe aqui, meus amigos. Olha só, agora já vamos falar um pouco de ritmo. Nós temos microscopicamente as chamadas células marca-passo e as células contráteis, ou seja, o coração, a malha cardíaca, ela é disposta dessa maneira. 1% das células são desse tipo e 99% das células cardíacas, musculares cardíacas, são desse tipo aqui. O que acontece é o seguinte: essa célula chamada marca-passo, na música mesmo, ela dita um ritmo. Vocês vão escutar que é meu dedo, né? Ele dá uma batida. E essa batida passa, então, para as células cardíacas contráteis. E como o nome já indica, essas células contráteis é que contraem, microscopicamente falando, esse conjunto de malha aqui cardíaca, e macroscopicamente você vê o coração contraindo e relaxando. Mas como é que isso acontece tão coordenada, de maneira tão coordenada, certo? Porque esse marca-passo, e a gente já vai entender como e por que isso acontece, ele dá um estímulo para essas células aqui. E esse estímulo passa de uma célula para outra através da chamada junção comunicante. Ou seja, existe uma relação elétrica, certo? Que passa através de uma célula para outra, passa de uma célula para outra, gerando então esse estímulo, certo? Muito bem. E tudo isso vai fazer a gente entender não só o encaixe das arritmias, mas também as medicações, porque a depender da altura e do momento dos canais que isso atuar, a gente tem a classificação então das medicações. Vamos ver aqui então a parte mais básica. Arritmia significa um ritmo ou frequência ou as duas coisas fora do habitual, certo? Então você tem um ritmo ou frequência cardíaca ou as duas coisas alterada sem uma justificativa fisiológica. Porque em algumas condições o seu coração pode bater mais rápido ou mais devagar por uma condição, como eu disse, fisiológica, como dormir. Quando você relaxa o corpo, seu coração bate mais devagar. Quando você corre, você joga bola, seu coração vai bater mais rápido. O idoso, pelo próprio envelhecimento das fibras cardíacas, a contração dele, né, do coração dele, além de ser mais fraca, também é mais devagar. Agora, existem condições patológicas, e aí o interessante é entender o seguinte: condições patológicas do próprio corpo ou do próprio coração, ou seja, o coração pode ter um problema, um infarto, uma coisa assim, e bater mais rápido, ou bater mais devagar, e o corpo pode estar numa sepse, pode ter uma pneumonia, e aí, como consequência disso, você tem uma arritmia. Então, a arritmia ela pode ser causa ou consequência. E aí, como você tem o coração, então, bombeando o sangue de maneira incorreta, a situação às vezes pode se agravar. Então, o paciente ele tem uma sepse, e aí ele tem uma arritmia, depois em sequência, essa arritmia vai piorar ainda mais a sepse que ele tem, certo? E todo esse jogo vai girar em torno do que a gente tem chamado então de eletrofisiologia. A gente vai entender, esse é o ponto-chave da nossa aula, os íons, a membrana celular, os canais que existem nessas células e as próprias células, que eu já fui adiantando um pouco. O coração, então, ele é uma bomba, certo? Ele tem as câmaras, como a gente já falou, o átrio, certo? O átrio e os ventrículos. E como ele é uma bomba, ele é um motor. A hora que ele aperta, ele leva o sangue, então, ou para o pulmão ou para o corpo, né, como todo, a circulação sistêmica. E o interessante aqui para a gente, que interfere muito no entendimento da patologia, é que eu desenhei um quadrado, mas imagine com um coração, né? Essa divisão aqui que eu estou fazendo essa cruz
ela é um septo fibroso, ou seja, ela não deixa a parte elétrica passar por fora do caminho. A gente vai ver isso com mais detalhe em algumas imagens aqui. E o coração também possui as suas coronárias, ou seja, as veias, melhor, os vasos, né, que irrigam o próprio coração. Se você tem um problema nas câmaras ou nessa divisão, ou mesmo nas coronárias, você pode também ter uma arritmia, certo? Muito bem. Como eu adiantei também no slide passado, a histologia cardíaca ela é disposta numa rede chamada de treliça, e esse impulso elétrico que passa de uma célula para outra é rápido e coordenado. Isso acontece graças aos discos intercalares. Os discos intercalares têm os desmossomos, que unem as fibras, é uma cola, e a junção comunicante é a porção dela, então, que é o caminho, né? Permite a passagem dos íons. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, é um ponto-chave. O que é um íon, Daniel? Íon é um elemento com carga elétrica. Repete comigo. Íon é um elemento com carga elétrica. Quando você tem uma passagem de um íon para cá e para lá, você está mexendo com carga elétrica. Você está mexendo com voltagem, certo? Muito bem. E aí você tem as células contráteis. As células contráteis, que representam 99% das células do coração, elas possuem muitas mitocôndrias, têm fibras curtas e um núcleo alongado. E elas são dispostas dessa maneira aqui. Estão vendo? Muito bem. Olha aqui as junções comunicantes, os desmossomos e assim vai, né? Os discos intercalares, tudo bem? Quando você olha, então, essa aqui é uma imagem de histologia tratada, né? É real, entre aspas, você consegue ver esse encaixe. Você tem aqui toda uma malha, né? Toda a histologia cardíaca entrelaçada umas às outras. Justamente em decorrência dessa conformação, é que a contração é tão coordenada. Imagina se você tem uma fibra para cá, uma fibra para cá, uma fibra para cá, em sentidos opostos, ou às vezes até em paralelo, não conectadas, né? Você não ia conseguir uma contração coordenada, no mesmo sentido, no mesmo ritmo. Já a célula marca-passo é a célula que representa 1% aí do conteúdo do coração, por assim dizer, e elas têm essa disposição na histologia, tá? O que acontece é que essas células, elas se conversam, ou seja, a célula marca-passo tem o seu estímulo sozinha, a gente vai entender como isso acontece, e ela consegue, então, liberar os íons, e esses íons vão passando de uma célula contrátil para outra. E à medida que esses íons vão passando de uma célula para outra, você tem uma mudança de carga elétrica na célula. Isso permite não só o estímulo elétrico descer, como a própria contração a ocorrer, tá? Essa aqui é uma membrana celular básica, só para lembrar da famosa bomba de sódio e potássio, em que a bomba de sódio e potássio, usando ATP, joga 3 potássios para fora, 3 sódios para fora, perdão, e 2 potássios para dentro, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai entender agora é fundamental para nós entendermos depois a ação das medicações, tá? Então a gente foi devagar em conceitos bem básicos e agora a coisa vai começar a esquentar um pouco. Vamos lá. Nós temos aqui os chamados potenciais de ação. Uma célula marca-passo, a gente fala que ela tem uma despolarização espontânea, ou seja, sozinha ela consegue mudar essa carga elétrica dela. Ela tem então uma chamada fase de despolarização ascendente. Ela é uma resposta lenta. Sozinha, se ela está lá quietinha, ela começa já a mudar a polaridade dela. E a hora que chega aqui, né, sobe, chega lá em mais 20, depois ela começa a descer, que é a fase de repolarização, e depois ela tem a despolarização espontânea de novo, né? E aí vai seguindo. Então, sozinha, a célula marca-passo altera a sua polarização. Só que aí ela manda íon para a célula contrátil, que tem esse desenho. Então é como se viesse aqui, ó, uma faísca. Ela joga para a célula contrátil um estímulo, e essa célula contrátil vai se despolarizar muito rápido e depois vai se contrair e também passar o estímulo para outra célula contrátil, tá? Muito bem. Vamos começar aqui com a análise de cada uma dessas fases aqui das fibras contráteis mesmo. As fibras contráteis, como eu disse, elas contraem, e isso acontece graças a um potencial de resposta rápida, tá? Acontece nesse processo aqui de contração da fibra contrátil o influxo intenso e muito rápido de sódio. Ela
como eu já disse para vocês, a fibra contrátil precisa de uma faísca. Ela não tem potencial de ação próprio. Ela precisa de uma célula marca-passo iniciando esse processo. E o que é esse processo em si, né? Se a gente fosse ver o potencial de ação dessa fibra contrátil. A gente tem aqui, na fase 0, a abertura desses canais de sódio, e aí começa a entrar muito sódio. Esse potencial aqui dessa célula está em menos 90, e do nada ele vai para mais 30. Começa a entrar sódio, e íon, como a gente falou, é um elemento com carga elétrica. E a hora que o sódio entra, essa célula sai do menos 90 e vai para o mais 30. A hora que chega em mais 30, os canais lentos de cálcio se abrem. E aí a polaridade vai saindo de mais 30 e vai chegar em 0. Tá? 0. Só que na medida que isso acontece, né, porque os canais de sódio se fecharam, os canais de cálcio se abrem, nesse período aqui a gente tem a contração. Esse cálcio lá dentro da célula vai gerar contração. E os canais de cálcio se fecham e começa então a descer de novo esse potencial lá para menos 90. Momento então que você tem os canais de potássio se fechando de novo e o ciclo vai se reiniciar, né? Mas vamos dividir isso aqui em passos. A fase 0, então, é chamada de despolarização rápida. Os íons que vêm da célula marca-passo, ativam os canais de sódio, voltagem independente da célula contrátil. Certo? Muito bem. E aí, entra muito sódio, muito sódio, e esse potencial sai de menos 90 e vai para mais 30, mais 20. Aqui na fase 1, a gente tem a chamada repolarização inicial rápida, que é quando os canais de sódio se fecham, ficam inativados, e os canais de potássio se abrem. Nesse momento, o potássio começa a sair, e esse potencial vai de mais 20 para 0. Só que aí você chega então na fase de platô. Nessa fase de platô, os canais de cálcio lentos estão abertos enquanto o sódio sai. Então você tem um equilíbrio de cargas, por isso que ele fica aqui no 0. Só que olha que interessante, o cálcio que entra na célula, e essa é uma outra aula, tá? Mas o cálcio que entra na célula se liga então a um elemento chamado troponina. E a troponina permite então o deslizamento entre a actina e a miosina. E isso garante então a contração microscópica dessa fibra cardíaca. Só que você vai somando várias pequenas células se contraindo, você tem a contração do coração como um todo, né? E depois nós temos a fase 3, que é a chamada de repolarização rápida. O que acontece na repolarização rápida? Os canais de cálcio se fecham, certo? Aqui nessa fase 3, repolarização rápida, os canais de cálcio se fecham. O potássio continua saindo e esse potencial sai de 0 e vai para menos 90. Muito bem. E depois nós temos a fase 4, que é a fase de repouso, muito entre aspas, porque tem gasto de ATP, onde ocorre aqui a atuação da bomba de sódio e potássio, né? Ela fica mais evidente. E aí nós temos 3 potássios para fora, 3 sódio para fora e 2 potássios para dentro. Reestabelecendo então os gradientes, e aí todo o processo começa de novo, né? Aí você tem tudo isso de novo, certo? Muito bem. E aqui, olha só, para matar um gosto de vocês, para vocês entenderem como que é importante a gente entender essas relações. A gente nem falou de patologia ainda, né? Dos mecanismos da arritmia. Mas a classificação mais original dos antiarrítmicos, que é a de Vaughan Williams, ela coloca pra gente 4 classes de medicações antiarrítmicas, sendo que a classe 1, por exemplo, ela faz o bloqueio dos canais de sódio. E aí, por bloquear os canais de sódio da célula contrátil, a classe 1, ela atrasa a despolarização rápida. Ela atrasa esse começo, a fase 0. E aí você tem a classe 1A, 1B e 1C, de acordo, inclusive, com a intensidade desse bloqueio. Por exemplo, a classe 1A faz um bloqueio moderado dos canais de sódio. A gente tem a quinidina aqui como exemplo, ou a procainamida, que é mais famosa. A 1B faz um bloqueio mais fraco, tá, desses canais de sódio. Aí você tem a famosa lidocaína, que também é um antianestésico. A gente não fala dos perigos da arritmia, ou melhor, da anestesia da lidocaína para arritmia. Por quê? Porque ela é também um antiarrítmico. Fraco, mas é. Nós temos aí a classe 1C, que faz um bloqueio intenso, forte dos canais de sódio, como a propafenona. A gente vai falar muito da propafenona, tá? Nós temos a classe 2, que é um outro caso aqui, que nós temos o metoprolol, o propranolol, que faz o antagonismo dos receptores beta-adrenérgicos. Então ela está atuando contra o sistema autônomo, né? Reduz então a ação do sistema simpático. E o sistema simpático, ele é responsável por aumentar a frequência cardíaca. Já a classe 3, que bloqueia os canais de potássio, olha que interessante, ela atua na repolarização.
tá? Na repolarização. E nós temos as medicações mais famosas aqui, que é a amiodarona. E a classe 4, só de você entender a fisiologia cardíaca agora, você vai ver o perigo dessa classe 4. A classe 4 age no platô, na fase 2, quando o coração está contraindo. A gente tem o verapamil, o diltiazem, enfim, que são os bloqueadores de canais de cálcio que a gente usa lá na hipertensão também, né? Muito bem. Olha só, não é uma medicação muito interessante para a gente usar na arritmia, em casos muito específicos a gente vai ver isso, tá? Muito bem. Não é muito mais fácil a gente entender agora os perigos, né, dessas medicações, até a gente nem discutiu cada uma delas, mas só com o encaixe da eletrofisiologia, do que ficar tentando decorar isso aqui à toa. Assim, à toa eu digo sem saber o que está fazendo, né? Isso aqui é importante decorar, sim, num segundo momento. Mas depois de você entender todos esses encaixes aqui, fica muito mais interessante, muito mais fácil até de entender casos mais sérios, né? Muito bem. Vamos lá. E agora a gente tem outro tipo de célula cardíaca, que é a célula autoexcitável, também chamada de célula marca-passo. Ela é quem dita o ritmo, né? A batida, ela é a faísca, ela é o maestro, tá? Muito bem. E aí nós vamos entender que as células marca-passo, elas estão só 1% das células ali, né, do coração, mas elas estão concentradas nos nós e nos caminhos do coração. Elas têm um potencial de resposta mais lento, não tem fase de platô, e elas conseguem se despolarizar sozinhas, tá? Elas têm aqui a chamada fase 4, ela começa com a fase 4, tá? 4 aqui. E o que é essa fase 4? A fase 4 é a despolarização espontânea. O quão inclinado, quanto mais inclinado está essa curva aqui, maior a frequência cardíaca. E o que acontece? A célula marca-passo, ela tem essa fase instável porque a membrana da célula marca-passo espontaneamente fica menos negativa. Ela tem o chamado canal IF-IFANI, que é a corrente marca-passo, que é uma corrente mista de sódio e potássio, que ela é ativada quando a célula fica lá em menos 60. Quando ela está muito negativa, muito hiperpolarizada negativamente falando, né, ela se despolariza, o que é o oposto do habitual nas outras células, né? E aí, a hora que a célula está em menos 60, ela começa a se despolarizar, chega em menos 40, entendeu? Vai entrando mais sódio do que sai potássio devagarinho, tá? E aí, na fase 0, você tem a despolarização ascendente, esse potencial potencial limiar de menos 40, quando chega aqui, os canais de cálcio do tipo lento se abrem, o cálcio começa a entrar devagarinho em pequena quantidade, tá? E depois você tem a fase de repolarização, que os canais de cálcio se fecham, os canais de potássio são abertos, e aí o potássio que sai e o potencial é restabelecido. Muito bem. Agora, essas células marca-passo, elas se concentram em áreas específicas. Por quê? Porque se elas ditam como que o entorno aqui, como todo o restante tem que funcionar, elas não podem estar só num lugar. Elas têm que estar em vários lugares, né? Para essa treliça aqui, né? Que são as células cardíacas contráteis, tem seu direcionamento. Então elas têm um nó, um caminho correto. A maior concentração delas e as que têm a maior inclinação ali na despolarização espontânea são as células marca-passo que estão no nó sinatrial, o sino da igreja, por isso que ele fica ali em cima, né? É o marca-passo natural, é o disparo. E esse disparo se propaga em ambos os atos por três vias de junções comunicantes, chegando até essa via comum, essa junção comum. E aqui nós temos o chamado nó atrioventricular. É uma informação muito básica de medicina, só que, meus queridos, isso aqui é um outro ponto-chave da aula. E quando você discute depois reentrada nodal, ou você fala dos mecanismos de reentrada por feixe anômalo, todo mundo fica, hã? Né? Caramba, o que está acontecendo? Esquece o básico, esquece como é que esses elementos atuam. Então, o estímulo sai aqui do nosso sinatrial, desce por três vias comunicantes e o único caminho natural daqui do átrio para o ventrículo é o nó atrioventricular. Por quê? Porque esse nó atrioventricular, que concentra também bastante célula marca-passo, ele tem o potencial de ação mais devagar. Então, ele desacelera o ritmo, que é o tempo dos átrios contraírem, certo? Do átrio drenar o sangue para o ventrículo, tá? E isso, né, é interessante por quê? Porque o nó atrioventricular está no septo interatrial imediatamente anterior à abertura do seio coronário. Isso é importante para a gente discutir alguns procedimentos cardíacos depois, tá? E aí depois,
Sendo naturalmente, né, fisiologicamente falando, o único caminho, esse estímulo desce pelos ventrículos, vai até o ápice do coração, porque o coração é um triângulo aqui, esse aqui é o ápice, tá? E esse estímulo vai de baixo para cima, por isso que a contração do ventrículo é de baixo para cima. Você tem o feixe de His, né? E o esqueleto fibrótico, ele isola, então, essa passagem só por aqui mesmo, né? E aí você tem o ramo direito e o ramo esquerdo do coração, ramo esquerdo e o ramo direito do coração, né? E as fibras de Purkinje, que são esses ramos subendocárdicos aqui, né, de baixo para cima. Então é o dominó. Quando você derruba um, você vai derrubando os outros. E tem que ter um caminho só, né, para coisa. E aí o interessante é o seguinte, para começar, abrir algumas perguntas na cabeça de vocês. Se você tem uma área que tem infarto, ou se você tem uma área que tem bloqueio, como é que fica esse jogo aqui de treliça e de comunicação iônica? Fica confusa. É por isso que o infarto pode gerar uma arritmia, tá? Então você tem aqui a parede anterior, o sujeito teve um infarto de parede anterior, mexeu ali na derivação V1, V2, né? Todo mundo adora falar isso. Tá, eu sei que esse infarto aqui é da descendente anterior. Beleza. E que área que isso vai atuar aí, por exemplo, na arritmia? Ou, por exemplo, né, se a gente for falar de arritmia, tem essa parede que é mais interessante até, que é a parede direita, a parede inferior, tem a coronária direita, que vai suprir, então, os nós, tá? Então, só para dar um gostinho das próximas aulas, a gente vai falar de antiarrítmico antes de falar de mecanismo de arritmia, mas existe um mecanismo, por exemplo, que é o chamado mecanismo de reentrada, ou seja, o estímulo vai, chega aqui no meio do caminho, e ao invés de ele descer, ele fica girando aqui e ele estimula para cima e para baixo, certo? Chamando de reentrada nodal. Então ele fica, o mesmo estímulo fica reentrando aqui. Só que se você não souber esse encaixe aqui do micro para o macro, toda a discussão fica confusa, tá? A gente tem que sempre lembrar da sincronia do coração. E aqui só uma imagem de comparação de potenciais, tá? Para vocês terem uma noção, beleza? E essa imagem é o que eu quero que vocês marcam. Do micro, certo? As células marca-passo e as células contráteis. Essas fases aqui se configurando então no macro. Porque um elétron, né, um ECG, nada mais é do que o somatório de todas essas relações microscópicas aqui, no sentido de vetor, enfim. Para você entender elétron, você tem que entender esses fundamentos, tá? Essas aqui são as referências, eu tenho os materiais, né, os livros do Medicurso 23, 24, as emergências clínicas da USP. Eu fiz o ACLS no ano passado, e aí sempre, né, o Tortora, famoso Tortora, e o livro também de cardiologia, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, deixem as dúvidas no comentário, e na próxima aula a gente vai falar de antiarrítmico. Até mais!